como aprender inglês ou melhorar o seu inglês a partir de filmes. Eu vou ensinar a técnica adequada, ou seja, o que você deve fazer para aprender inglês a partir das falas dos filmes. Isso vale para séries, músicas, enfim. A primeira coisa que você deve fazer é identificar o seu nível. Bom, se você não sabe inglês, ou seja, você sabe pouquíssimas palavras ou nada, você é iniciante. Então, o que você precisa fazer? Você não deve estudar com filmes. O seu foco deve ser aprender as suas primeiras palavras em inglês. Então, você vai aprender a contar de 1 a 100, as principais cores, azul, rosa, verde, como se apresentar em inglês, frases curtas e prontas, como bom dia, boa tarde, oi, como vai você? Eu tenho até um vídeo aqui no canal com frases curtas e prontas que você pode aprender. Ou seja, vocabulário básico é a sua base, os seus primeiros passos no inglês. Agora, se você é básico ou intermediário, aí sim você já pode começar a estudar inglês com filmes. Se você é nível básico, eu aconselho que você assista filmes infantis, ou seja, filmes para crianças. Por quê? Primeiro que o vocabulário é simples. Eles vão evitar colocar palavras muito difíceis, muito complicadas. Os filmes infantis, no geral, têm histórias simples, de fácil compreensão, e não têm palavrões. Você que está aprendendo inglês, o seu foco não é aprender palavrões. E, por fim, os filmes infantis possuem muitas imagens, cores, e isso ajuda na assimilação. Agora, para quem é nível intermediário, eu já indico filmes voltados para adultos. Por quê? Porque possuem vocabulário do dia a dia. Uma outra dica é que a legenda seja acoplada. Existem filmes, ou seja, filmes gratuitos aqui no YouTube, mas nem todos esses filmes estão com legenda acoplada, mas sim legenda do próprio YouTube. E a legenda criada pelo YouTube, ela não é 100%. Às vezes colocam palavras que não têm nada a ver com o que está sendo falado. Então, você não deve confiar na legenda do YouTube. Então, prefira filmes que tenham legenda do próprio filme, acoplada ao filme. Uma outra coisa é, a legenda precisa ser em inglês. Eu já vi algumas pessoas falarem que assiste o filme em inglês com legenda em português. Primeiro que isso é muito falho. Como que você vai assimilar o que as pessoas estão falando e ainda ter que ficar lendo em português e pensando em português, tentando aprender inglês? Não tem como. Você deve deixar a legenda em inglês. Você vai aprender a escrever a palavra, você vai estar vendo, e ao mesmo tempo você vai aprender a pronunciar, porque você vai estar ouvindo. E uma outra questão é que a forma de estruturar as frases e as ideias em inglês é diferente em português. Então, uma palavra que você usaria em português em um determinado contexto, você já não usa em inglês. Por isso que a legenda deve ser em inglês, para você pegar o que eles usam em determinados contextos. Uma outra coisa é você evitar filmes muito antigos, porque eles vão ter sotaques muito fortes. Às vezes são filmes regionais e são, às vezes, palavras e expressões que nem são mais tão usadas. Eu aconselho usar filmes do ano 2000 em diante. Não é que os filmes antes disso serão um inglês totalmente diferente, mas eu indico filmes mais novos, digamos assim, porque tem um inglês mais atual. Também você vai ter que evitar DVD, porque você vai ter que ficar pausando. Então, um filme online vai ser muito mais prático. A questão do tipo de filme. Evite filmes de ação, terror, suspense e histórias que, de alguma forma, fujam da realidade. Por quê? O filme de ação, de terror e de suspense, o foco desses filmes é a troca de imagens. Por exemplo, o filme de ação é foca nas explosões, é no carro veloz. O de terror é aquele mistério. O de suspense são longas pausas no filme, com pessoas olhando para um lado, olhando para o outro. Ou seja, tem pouco ou menos diálogo do que um filme comum. E você precisa de diálogo.
Você não tem que ficar só vendo cenas. Você precisa que os personagens falem muito. E histórias que fogem muito da realidade é porque vai ter muitas palavras que às vezes nem são tão usadas, vai ter muitas coisas que não se aplicam no dia a dia. E você quer aprender inglês para aprender a se comunicar. É muito legal você assistir filmes que contem a história de alguém, história de superação, um romance, coisas do dia a dia. E por fim, evite filmes de pessoas que vão para outros países quando se tem muitos estrangeiros no filme. Como assim? Imagina que o filme fala de uma pessoa que mora em Nova York e mudou-se para a França. Geralmente, nesses tipos de filmes, eles vão colocar alguns personagens falando em francês, aí aparece a legenda, ou mesmo personagens com sotaque francês, para deixar a experiência de viagem mais real. Aí acaba que eles podem colocar pessoas que pronunciam um pouco errado, ou pessoas com sotaque muito forte, e aí pode atrapalhar também no seu aprendizado. Como você vai praticar? Supondo que o filme tenha 1 hora de duração, você pode dividir o filme em partes. Por exemplo, estudar 20 minutos do filme. Então, se o filme tem 60 minutos, até o minuto 20 é o que eu vou estudar hoje. E aí, vezes 3, porque você escolhe 3 dias para estudar. Então, por exemplo, você pode estudar segunda, quarta e sexta. Dá 1 dia de folga. Ou 3 dias direto, enfim. Ou você pode estudar 10 minutos por dia, um filme de 60 minutos. Eu indico que você compre um caderno para anotar o tempo que falta, o filme que você já estudou. É como um registro do seu estudo. E é onde também você vai escrever a fala dos personagens. Por quê? Você escrevendo, você vai aprender a escrever, você vai treinar a escrita e você vai, como é que eu posso dizer, ter um estudo mais ativo. Isso vai te ajudar muito a aprender, porque depois você vai ter que buscar a tradução ou a explicação do que foi falado. Então você imagina que está lá rodando a cena e na primeira frase você pausa e você anota a fala. Aí você coloca sempre um traço antes de cada fala. Depois tira da pausa. Aí, mais uma frase, pausa, anota. Então, você vai anotando. Por isso que você tem que escolher um determinado tempo. Porque se você for fazer isso com um filme que dura 1 hora, vai ficar muito cansativo. Isso vai atrapalhar você a absorver o conteúdo. Acaba não sendo vantajoso. Se você é nível básico, é bom que você faça pesquisa no Google em português. Então, apareceu alguma palavra ou expressão que você não está conseguindo entender, pesquisa no Google. Qual é o significado dessa palavra? Aí você precisa identificar se trata de um verbo, de um substantivo. Então, você precisa entender também a função da palavra. Para saber se é um verbo, por exemplo, eu sei que o verbo ele exprime a ação. E eu sei que um substantivo ele pode ser definido. Então, eu posso dizer uma casa ou a casa. Agora, com o verbo, eu não posso fazer isso. Então, mais ou menos, a gente consegue identificar. Porque nos dicionários, na própria pesquisa do Google, ele me fala, se for substantivo, pode ter tais significados. Se for verbo, pode ter tais significados. Se for preposição, enfim, são vários significados dependendo do contexto. Agora, para quem é nível intermediário, eu sugiro parar de tentar pesquisar em português e começar a pesquisar em inglês. Então, se você quer saber, por exemplo, qual o significado da palavra chair, que significa cadeira, você vai colocar a palavra ou expressão que você quer descobrir o significado e logo em seguida você vai colocar meaning, que significa significado. Você vai pesquisar no Google, ele vai te dar alguns sites que vai te levar a dicionários online. Se mesmo assim você não entender ou você quiser esclarecer, você pode ir no Google Imagens também. Isso vai deixar ainda mais claro você saber, por exemplo, que é cadeira, porque vai aparecer imagens de cadeira. E se mesmo assim você não entender, como eu já falei, identifica a função da palavra. É verbo? É adjetivo? Será que está caracterizando um substantivo? Então você vai identificando. Eu estou falando de filmes, mas isso se aplica a entrevistas, a músicas, mas você precisa ter a parte escrita em inglês. No caso de músicas, então vamos dar um exemplo. Imagina que você quer estudar uma música da cantora Taylor Swift, como eu fiz aqui no canal, que eu tenho um vídeo onde eu estudo a música dela de forma bem detalhada. E é assim que você deve fazer. Você vai no vídeo oficial da música e na descrição do vídeo vai estar a letra da música. Aparece escrito lyrics, que é a letra da música. Se você estudar
desse jeito que eu falei, com essa técnica, é suficiente para você aprender inglês. Imagina que ao longo de um ano, você fazendo isso todos os dias, nem que fosse 5 minutos, chega no final do ano, seu inglês, nossa. E outra coisa que eu não falei, é bom que além de você estudar as falas, você pronuncie. Ou seja, você anote, porque você vai estar treinando a sua escrita, writing. Você também vai estar treinando a pronúncia, porque você vai estar ouvindo o listening, você vai estar ouvindo listening, a escuta. Você vai estar treinando também a fala, porque você deve também pronunciar as frases, o speaking. Aprender inglês com filmes e séries, músicas, entrevistas, é muito eficiente e é a melhor forma de aprender inglês. E aí você precisa ter um estudo ativo. Você vai ter que escrever, você vai ter que falar, você vai ter que ouvir. Então você precisa treinar tudo junto. Escrita, pronúncia e a ouvir, o listening. Existem ótimos materiais de estudos. Eu mesmo deixo aqui na descrição do vídeo, eu indico materiais que podem ajudar, mas o que determina é a sua dedicação. E você pode aprender inglês de graça se você fizer dessa forma que eu expliquei. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, eu fiz com muito carinho. Se foi válido para você, deixa sua curtida, deixa algum comentário com alguma dica para o pessoal e se inscreva no canal para sempre receber mais dicas relacionadas ao aprendizado da língua inglesa.